Olá, tudo bem com você? Meu amigo, minha amiga, começando mais um vídeo. Se você ainda não foi inscrito, se inscreva em nosso canal, deixando o seu joinha, ativando o sininho das notificações e, claro, compartilhando com seus familiares e amigos. Lembrando a você que nós não somos um canal monetizado, quem puder, nos ajude com Pix de qualquer valor e nós iremos lhe agradecer aqui durante nossos vídeos ou lives do canal. Tá bom? Antes de qualquer coisa, gente, eu peço a vocês um pouco de paciência, porque esse vídeo tem que ser altamente explicativo. Então pode ser que ele seja curto ou não. Beleza? Mais uma vez, eu venho sendo vítima de perseguição, tá? O que pra mim não é uma novidade, porque desde o meu primeiro canal TV Umbanda de Angola, isso acontece. E aí, eu me deparo com uma pessoa falando um monte de bobagem de mim, não só no dito canal dele, né? Mas também em outros canais na forma de comentários. E o que acontece? A própria Constituição Federal me garante o direito, deu o direito de não responder ninguém sobre nada. E segundo esse cidadão, ele me persegue porque eu não respondo as perguntas dele. O que é uma mentira do tamanho do universo, pelo menos. Por quê? Porque nos outros canais que eu tinha, quando eu via comentários maldosos, jocosos desse cidadão, eu respondia tudo. Ou seja, no caso, ele não quer resposta. Ele quer perseguir por perseguir. E por que ele quer perseguir por perseguir? Eu vou responder a você que está me assistindo. Porque uma vez, ele era meu amigo no WhatsApp e ele começou com brincadeiras idiotas. E eu dei uma resposta para ele à altura, que foi até delicada. Eu falei para ele, amigão, eu não admito esse tipo de brincadeira. Dá para parar ou tá difícil? E dali para frente a raivinha sobre mim dobrou. Ele fala que eu digo que sou inocente do processo que eu perdi e que existem casos assim, mas que ele não acredita na minha inocência. Primeiro de tudo, caso ele não saiba, ele que se diz advogado, meu processo está aí para todo mundo ver. Não preciso eu abrir meu processo. É só ir lá, já que ele sabe meu nome completo, que ele sempre cita, e puxar. Ele não diz que é advogado, doutor? Puxa e leia, página por página. Simples, meu querido. Ou você é advogado e tem preguiça de ler um processo, porque se for assim, você não vai ser um bom advogado jamais. Segundo, ele chama meu departamento jurídico de bosta. Querido, o meu jurídico que cuidou desse processo já não é meu jurídico faz anos. O meu jurídico hoje é totalmente diferente. Ok? Só para ficar claro. Eu não iria jamais, tá? Ficar com um jurídico que chegasse no meu pai e na minha mãe e falasse uma coisa tipo, não tenho o que fazer mais.
sendo que na época eu tinha direito a vários recursos. Ao pleno do TJ, tá? Ao STJ, em 2 instâncias, decisão monocrática e pleno, e o STF a mesma coisa. Ok? Começa bem por aí. Eu não lhe devo satisfação da minha vida, mas já que você insiste e você se diz advogado, aonde foi que você viu um flagrante delito 1 mês depois? Fala para mim, gênio. Isso é só para começar. Aonde você viu flagrante delito 1 mês depois que se dá entrada de uma denúncia numa delegacia? Fala para mim. Já que você é o espertão, fala. Outra coisa, espertão. O que eu falo aqui é a mais pura e absoluta verdade. Aonde você já viu uma juíza, mulher, dar ganho de causa a alguém por crime sexual? Porque atentado ao pudor é um crime sexual, ou não? Porque o meu artigo, querido, 214, em 2006, vá na lei de 2006 e veja o que era um 214. Não é um 217, como você anda mentindo por aí. Tá? E se você tivesse lido o meu processo, você ia ver. Artigo 214 da Constituição do Código Penal. Tá? Outra coisa que está no meu processo, não sou eu que estou falando. Aonde você já viu uma dita vítima, de segundo a vítima afirmou, né? Um crime traumatizante, dá 3 versões para uma mesma história. Aonde você já viu isso? Sendo que nós sabemos, ainda que não sejamos psicólogos ou psiquiatras, que um crime traumatizante, ele simplesmente gruda na cabeça da pessoa. Se você perguntar para ela 1000 vezes o que aconteceu, 1000 vezes ela vai falar a mesmíssima coisa sem mudar uma vírgula de lugar. Aonde você já viu isso? E tá tudo no meu processo. Você não vê porque simplesmente a sua é perseguir por perseguir, meu querido. É simples assim. Você não é um advogado de verdade. O advogado de verdade, ele trabalha acima de tudo com lisura. Ele trabalha naquele famoso indúbito pro réu. Ele trabalha ali certinho, ao contrário de você. Eu vou colocar aqui nesse vídeo todas as leis, ou melhor, não vou colocar todas, que senão esse vídeo vai ficar longo demais. 5 leis que você está infringindo. Só essas 5 leis, se você pegar uma pena... Agora calcula as que eu não vou mencionar nesse vídeo. Tá? Vários advogados que não eram meus se prontificaram a ler meu processo e todos eles falaram a mesma coisa. Esse processo já começou errado. Que ninguém pode ser colocado como preso em flagrante
sendo que a denúncia foi um mês depois de dado a entrada na denúncia na delegacia. Que beleza, né? Agora, se você acha que a juíza do meu processo tem algum problema mental para absolver uma pessoa que supostamente fosse culpada, vá lá, reclama com ela. Ninguém absolve ninguém sem motivo, amigão. Ah, então por que você foi condenado? Eu já expliquei isso aqui, tá? E vou falar de novo. O meu processo de habeas corpus caiu na mesa de um determinado desembargador, graças a Deus hoje aposentado, que ele assim, aposentado, não consegue ferrar a vida de mais ninguém, que ele negou o habeas corpus. Sabe por quê? Fiquei sabendo depois que ele, entre aspas, admitia qualquer tipo de crime para dar um habeas corpus. Menos um atentado ao pudor. Ué, mas não é para o cara ser justo? Não, ele não foi justo. Ele foi justiceiro. Ele pegou a lei, rasgou e fez o que fez comigo, negou o habeas corpus. E segundo quem estava presente no dia, ele não só negou meu habeas corpus, como fez de maneira vil, de maneira errada. E o ministro do STJ, senhor Nilson Naves, você pode consultar, hoje ele é aposentado, ele deu o habeas corpus para mim e na decisão dele ele colocou a seguinte frase: a Justiça de São Paulo é incompetente para julgar esse caso. Repito, o ministro Nilson Naves me deu habeas corpus dizendo: a Justiça de São Paulo é incompetente para julgar esse caso. O ministro, tá ouvindo bem? Ministro. Eu só fui condenado, amigão, porque esse meu processo, quando o Ministério Público, de forma errada, recorreu, caiu na mão desse mesmo desembargador que me ferrou. Você jura que ele, se negando a dar o habeas corpus para mim, ele ia ser a meu favor no recurso da promotoria? Me poupe, né? Me poupe. Se você acha que uma pessoa que nega seu habeas corpus, na hora H de dar uma decisão de um recurso da promotoria, iria te absolver, realmente a sua inteligência é abaixo de zero. Me desculpa. Então, meu amigo, eu vou mostrar agora para você 5 crimes que você está cometendo contra a minha pessoa. Veja, pare o vídeo e leia uma por uma, tá?
Você viu? Isso, 5 infrações do Código Penal. Se eu colocar todas aqui, dá mais ou menos uns 50 anos de cadeia para você. Outra coisa que eu vou falar para você, tá? Você diz, com todas as letras, que eu sou um Jack, né? Foi feito um exame na vítima para constatar se havia ou não tido um abuso sexual. Querido, a única pessoa virgem nesse mundo que deu à luz foi a Virgem Maria. Porque o relatório do exame que foi feito na suposta vítima deu que a vítima era virgem. Estranho, né? Você que me acusa tanto. Ai, Jack. Então me explica essa, gênio. Explica essa. Tá no meu processo, vá lá, leia. Leia. Esquisito, né? O Jack, que nem você gosta de falar, estupra e a vítima continua virgem. Misericórdia, né? Viu como você é só um babaca que não sabe nem o que você fala? É. E aí, você acha que eu tenho obrigação de responder suas perguntas? Deixa de ser preguiçoso e leia meu processo. Você vai ver que eu não menti em nada do que eu falei aqui. Nada. Nada. E eu sempre afirmei aqui, eu teria direito a 5 recursos, pelo menos. Mas no frigir dos ovos, eu sempre fui uma pessoa que pensei mais na minha família do que em mim. Certo? Tanto é verdade que pelo meu pai e minha mãe, esse processo ia até o STF. Mas meus pais sempre foram pessoas trabalhadoras, que nunca foram ricas. Eu me recusei terminantemente a deixar meus pais pagarem meu processo. Isso, meu querido, é caráter. Coisa que você não tem. Sabe como é que eu sei? Porque se você tivesse caráter, ao invés de ficar me perseguindo e me pré-julgando, você abriria meu processo, leria da primeira à última folha. Esse seria o certo a fazer. E não praticando cyberbullying contra uma pessoa que a vida toda foi honesta. Não se esqueça, e não sou eu que estou falando isso, é a psicologia e a psiquiatria forense, que quem faz uma vez não para na primeira vítima. Várias. E estranhamente, você que me chama de Jack, o único processo que eu tenho em relação a isso é esse. Que belo Jack que eu sou, hein, cara? Pelo amor de Deus, né? Não sou eu que falo isso. É a psicologia e a psiquiatria forense. Seria mais ou menos um serial killer sexual. Você já viu um serial killer de uma vítima só? Esperto.
Simples assim. Você fala da minha aparência, né? Porque eu não tenho um dente aqui embaixo, né? Eu sempre expliquei aqui que o meu interesse, quando eu fui outorgado sacerdote, tanto no candomblé como na Umbanda, não era enriquecer. Prosperidade não é riqueza. Prosperidade pode se referir a tudo. É só você consultar o pai dos burros. Riqueza é uma outra história. Diante do meu pai de santo, que Deus o tenha lá e não cá, no dia que veio na minha mão meu decá, eu falei para ele: pai, meu intuito, através da religião, não é enriquecer, é ajudar as pessoas, é ser útil às pessoas. Você fala da minha casa como se minha casa tivesse um lixo. Minha casa, inclusive, passou por reforma recente. Então, meu querido, você quer me atacar e você não tem argumento. Porque tudo que você fala é só mentira, mentira, mentira. Você é o famoso mitômano contumaz. Quanto mais mente, nem vermelho fica. Seria muito mais honesto, decente, virtuoso da sua parte, pegar meu processo e ler inteiro. É simples. Só que a preguiça é maior do que a inteligência, né? Ou melhor, a preguiça é maior do que o caráter. Porque se você tivesse, você iria pegar o meu processo e ir lá, ó. Eu tenho uma casa para morar, minha geladeira cheia, meu armário cheio, e você vem falar para mim que eu não sou próspero? Ai, você pegou e pediu para uma pessoa fazer uma limpeza em você. Porque na época não era uma limpeza ligada à Umbanda nem ao Candomblé, meu querido. Era uma limpeza mais pesada. Você já ouviu falar de Quimbanda? Pois é. Tem coisas que a Umbanda e o Candomblé não resolvem. Tem que ser na Quimbanda. E a pessoa que fez a limpeza em mim pode te confirmar isso. Tá? É simples, meu querido. É muito simples. Você pode procurar Quimbanda para uma limpeza mais pesada, ou até o Ifá, o culto ancestral de Egungun. Como eu não conhecia ninguém de culto ancestral ou de Ifá aqui na minha cidade, eu procurei esse amigo. Qual o problema? Desculpa, amigão. Os seus argumentos são tão fracos que se eu fosse você, eu teria vergonha deles. Juro por Deus, eu teria vergonha dos seus argumentos se eu fosse você. Então, eu espero ver você publicar, depois de ler o meu processo todo, se você tem capacidade para isso, é claro, você publicar: desculpa, Tata Caio, eu fui injusto com o senhor. E uma última coisa. Você diz que eu persegui as pessoas no passado, né?
não era perseguição. A partir do momento que você recebe denúncias, seja no seu WhatsApp, no seu Instagram, no seu Facebook, com provas, não é perseguição. E tanto é verdade que não tinha inocente ali no meio não, amigão. Nem pai de santo fulano, nem mãe de santo cicrana, nem pai de santo beltrano, nem mãe de santo chancha, não eram inocentes não. E o tempo provou isso. O tempo provou isso. Tá? Ou seja, eu não sou um perseguidor igual a você. Eu vou lá, vejo as provas que a pessoa mostrou no meu zap e aí sim eu tomo atitude. Eu não saio perseguindo qualquer um a esmo. Tá bom? Era só isso que eu queria falar. Realmente eu espero que você seja uma pessoa honesta, digna e de caráter e pegue o meu processo da primeira à última página e leia. Leia com atenção. Eu tenho certeza que se você for uma pessoa honesta, um dia você vai fazer uma publicação. Perdão, Tata Caio, eu estava errado sobre o senhor. Quanto você chamar minha espiritualidade de bosta, você vai se entender com eles, não é comigo. Simples assim. E eu só ameacei pessoas de macumba quando eu fui ameaçado. Isso você esquece, né? Como, por exemplo, aquele pai de santo do Rio de Janeiro, que fez um vídeo falando: eu vou te mandar uma para cá, bacá. Já tô até dando o nome dele. Ou seja, eu sou ameaçado e não posso rebater, querido. Por favor, né? Quer dizer, o cara me ataca, me ofende e eu tenho que ser bunda mole porque você acha que é o certo? Me poupe, tá? Economize meus neurônios. Antes de você me julgar, se coloque no meu lugar. No mínimo. O que eu faria no lugar do Tata Caio? Calaria minha boca ou responderia à altura? É o mínimo que se espera de uma pessoa de bem. Legal? Gente, me desculpa, mas eu precisava fazer esse vídeo. Tá bom? Espero que você se inscreva no nosso canal, deixe seu joinha, ative o sininho das notificações e compartilhem com seus familiares e amigos. Quem puder, tiver condições, nos ajude com Pix de qualquer valor. Nosso canal é pequenininho. Precisamos da sua ajuda. Fiquem todos com Deus. Muito axé para você.